Shalom a você que me assiste. Vou dar continuidade hoje agora no estudo de profecias que eu comecei a dar para os jovens lá no nosso último encontro. E a gente viu no primeiro estudo, ele finalizou com Jesus lá em Lucas, dizendo que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completassem, né? O que a gente viu basicamente na primeira aula? Que diversas profecias, elas apontavam para alguns fatos, profecias dos profetas, ou lá de Levíticos, ou de Jesus mesmo. Jesus é a confirmação disso, né? Ele falando que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. É Jesus confirmando o que ele havia entendido das escrituras, das profecias, né? O que ele tinha estudado até ele começar o ministério dele. Então a gente vê que diversas profecias do Velho Testamento, tanto em Daniel, no livro dos profetas, em Levítico, na Torá mesmo, elas apontam para um tempo que o povo de Israel seria disperso, espalhado entre as nações, e que Jerusalém, Israel mesmo, Jerusalém principalmente, né, seria pisada pelos gentios, e o povo sofreria algumas punições, vamos dizer assim. Só que tudo aponta para um tempo que isso acabaria, um tempo que Israel voltaria para sua terra, e que eles voltassem a pisar em Jerusalém, e que todas as coisas seriam restauradas. Então é isso que Jesus está falando ali, em Lucas, que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o templo dos gentios se completasse. Então, se completando o tempo dos gentios, voltaria Israel e viria a restauração de todas as coisas, como os profetas falavam bastante. Então a gente viu na primeira aula, basicamente, de que a gente está vivendo nesse tempo, de que a gente olhar a história desde a morte de Cristo até os nossos dias hoje, a história mesmo, os livros de história, aponta e você vai analisar esses fatos acontecendo. Os judeus, né, sendo espalhados pelo mundo, Jerusalém sendo pisada e habitada pelos gentios, e há 70 anos atrás, até hoje, a gente vê as coisas mudando. Então, num período basicamente de 2000 anos, apenas há 70 anos atrás, essas coisas vêm mudando. Por isso que nos nossos dias a gente consegue ver. Então a gente tem que entender o cunho profético da Bíblia. Toda ela aponta para um mesmo propósito, tem o mesmo objetivo. Deus não muda de ideia no Novo e do Velho Testamento. A ideia dele, o foco dele, o objetivo dele com a humanidade é o mesmo. Então ele criou Adão para viver junto com ele, e a gente vê durante toda a história bíblica, durante os nossos dias, a vontade de Deus é a mesma, que nós sejamos íntimos de Cristo, de Deus, que a gente viva com Ele, e é o que vai acontecer no final de todas as coisas, né? Em Apocalipse a gente vê a gente vivendo com Deus novamente, só que Ele dá a oportunidade de escolha, né? Como Ele deu para Adão, era mais fácil talvez para Adão, porque não tinha o mal dentro dele, mas Adão tinha escolha, e em determinado momento ele resolveu pecar, ele optou pela escolha errada. Nós também, nós temos a opção de escolha, se você quer ou não essa vida com Deus. Então o cunho bíblico, ele tem um objetivo. E as profecias, elas vão sempre apontar para um objetivo também, para um fato que vai acontecer. Então a gente vê, por exemplo, como comentaram lá no outro vídeo, alguns judeus ortodoxos, né, que eram firmados nas profecias, estudados, rejeitando Cristo. A gente vê que isso também faz parte de uma profecia. Lá em Ezequiel, Isaías mesmo fala de que os olhos deles, os ouvidos seriam fechados para que eles não vissem, para que eles não crescem, para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Então, mesmo eles terem rejeitado em parte, né, Paulo fala, a gente vai ler daqui a pouco, mesmo em parte eles terem rejeitado Jesus, a gente vê que isso também é cunho profético, isso faz parte das profecias acontecer. E, enfim, entrando agora para nós, então a gente viu nessa primeira aula como algumas profecias, principalmente Ezequiel, mostravam isso e como a gente vive nessa época. Então eu peguei o gancho dessa fala de Jesus lá de Lucas, e eu peguei mais outros dois textos aqui, um em Atos e um em Romanos, para a gente ligar esses textos e entender um pouco da nossa função em relação a essas coisas acontecendo nos nossos dias. Israel voltando, a terra de Israel florescendo,
os judeus voltando agora, tem judeus voltando, tem judeus se programando para voltar para sua terra. Essas coisas estão acontecendo nos nossos dias, de 2000 anos para cá, nos nossos dias essas coisas estão acontecendo. Então a gente tem que ficar de olho aberto, não assim, é a volta de Cristo. Pode até ser que seja, mas não é esse simplesmente nosso objetivo. É entender que momento profético a gente vive, para saber de fato qual é a minha função aqui, vivendo nesse momento, qual a sua, o que o Senhor quer nos revelar com isso. Certo? Então, lá em Atos 3, a partir do verso 19, Pedro está dando um discurso e ele fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, né, que Deus envia a Cristo, a dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos de restauração de tudo. Então olha que interessante aqui. Ele fala que Deus envia Jesus, né, o qual antes já veio, no tempo de Pedro mesmo, a qual o céu contém, ou seja, a qual Deus ia permanecer com ele até o tempo de restauração de todas as coisas. Então tem um período para a volta de Cristo. Não poderia ser simplesmente há 100, 200, 300, 400 anos atrás. Ou talvez não possa ser hoje. Porque existe uma época, existem coisas que precisam acontecer para preparar o caminho para Jesus. E ele relata isso daqui como restauração de tudo. E são basicamente as mesmas palavras de Jesus lá em Lucas, né? Jerusalém seria pisada pelos gentios até os tempos da restauração dos gentios, né? Até os tempos da plenitude. Como que a gente pode entender esse texto? De que há uma obra em que eu e você precisamos realizar, ou a gente precisa entender, ou a gente precisa viver para que isso aconteça. E ele continua: dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então é algo que vem sendo pregado desde o princípio, pela boca de todos os santos profetas, essas coisas que aconteceriam. Israel sendo desperto, Israel voltando para sua terra, e restauração de todas as coisas, restauração da humanidade. Então isso é profético, isso tem acontecido. Esse é o motivo principal de eu estar falando isso para vocês aqui. Isso tem acontecido. E eu não estou alertando aqui vocês, Jesus está voltando, não, eu estou alertando de que há algo que você precisa fazer para que isso aconteça. Você precisa, Deus não precisa de você. Ele deixa isso claro. Porém, Ele quer que você faça. Da mesma forma que as coisas ruins devem acontecer, Jesus fala, né, que difamações, essas coisas deveriam acontecer, mas ai por meio de quem vier essas coisas. Ou seja, que não seja por você, mas já a restauração de tudo, a plenitude nossa, que venha por você, que você seja usado para isso acontecer. Então no discurso de Pedro ele deixa claro que isso é uma coisa profética e que a gente tem que ficar alerta para a gente saber a nossa função aqui. Romanos 11, 25, Paulo também deixa a gente a par dessa situação. Ele fala: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Veio o endurecimento em parte, como a gente viu, que isso já é profético. Israel em parte foi endurecido para negar Jesus, para que o Evangelho chegasse até nós, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então a gente vê mais uma vez que esse endurecimento ele tem uma data limite. Ele tem um fim para acontecer. E esse fim é exatamente no tempo em que entra a plenitude dos gentios. O que seria plenitude? O conhecimento pleno. Viver plenamente a obra de Deus. Então, mais uma vez, a gente vê aqui, nesses 3 textos e analisando as profecias, em que há um tempo para a vinda de Cristo, há um tempo para a restauração de todas as coisas, há um tempo para que todo Israel, para que todo Israel seja salvo. E esse tempo envolve o meu e o seu conhecimento da palavra, o meu e o seu envolvimento com o Espírito de Deus, a minha convivência, a minha intimidade com Cristo. Então, eu convido você hoje a estudar a palavra, deixando de lado tradições e dogmas e que você aprendeu até hoje, deixando de lado uma opinião apenas, sua denominação é boa, mas procure saber outras opiniões, procure saber o que a Bíblia fala, procure entender o que a Bíblia quer de você,
para que essas coisas possam de fato acontecer e que você seja um instrumento dessas coisas. E que você possa ser usado por Deus para que essas coisas aconteçam. Elas vão de fato acontecer. Porém, a Bíblia nos alerta o momento que essas coisas vão acontecer. E esse momento é hoje. Esse momento é o momento que estamos vivendo hoje. Para que todo Israel seja salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Então a Bíblia nos mostra profecias, nos mostra textos para o momento que estamos vivendo hoje, para coisas que devemos fazer hoje, coisas que devemos entender. Então, de um tempo para cá, o cristianismo virou uma religião como qualquer outra. Não que ela devia ser superior, mas virou uma religião com dogmas do homem, com tradições que fogem muito da Bíblia, pessoas agindo e usando a Bíblia para fazer coisas que Deus não aprova, que não foi o que Jesus fez aqui, porque Ele é o nosso exemplo. Então analisa nas Escrituras as suas ações, os seus atos, a sua intimidade com Deus, analisa o que Ele quer de você, quão boa e perfeita e agradável é a lei de Deus, como Paulo fala, o mandamento é santo, justo e bom. Tenta procurar na Bíblia e entender o que esse momento reserva para a sua vida hoje. Então a gente vê hoje já uma geração da minha idade, um pouco mais velha que eu, já de pessoas nascidos em Israel, falantes da língua hebraica. Então essas coisas têm renascido nos nossos dias, essas coisas estão vindo à tona. E essa restauração ela está para acontecer. E você precisa ficar ligado, você não pode ficar perdido nas tradições do homem, na sua denominação, em você ir para a igreja no final de semana apenas. Eu bato muito nessa tecla porque ela é importante, porque o Senhor quer que a gente viva uma coisa diferente hoje. Então o Senhor vai revelando para a gente, como também comentaram no meu último vídeo, e eu concordo plenamente com isso, o Senhor vai revelando nos tempos determinados o que Ele quer de nós. Muitas profecias aqui, como a profecia de Isaías, como eu comentei, pode um povo se tornar uma nação em um só dia, é uma profecia que o Senhor revelou, que o Senhor revela para nós hoje, talvez algum tempo atrás, mas há muito tempo atrás, ela era uma profecia que não era de conhecimento geral. E que muitos não tomavam posse dessa profecia e não entendiam que ela poderia de fato acontecer, ou de que isso aconteceria talvez só no milênio. Mas essas coisas vão acontecer aos nossos olhos. Essas coisas elas vão acontecer na nossa frente, elas estão acontecendo. Então o Senhor tem revelado coisas novas, coisas diferentes, coisas que Ele quer que você e eu faça, que a gente viva. Então, esse vídeo sobre profecias é para a gente ficar atento, alerta ao entendimento bíblico, ao que o Senhor requer de nós como igreja, corpo de Cristo mesmo, não igreja de denominação, mas como igreja corpo. O entendimento de que as denominações não são templos, como era no Velho Testamento, e de que os pastores não são sumos sacerdotes, como era no Velho Testamento. Na verdade, agora o templo do Espírito Santo é você. Sou eu, aliás. E de que agora você tem total e livre acesso à presença do Senhor, ao Santo dos Santos. É claro que para isso você precisa ter uma santificação com Cristo, mas muitos entendimentos cristãos hoje a gente precisa tirar da religião e trazer para a nossa vivência com Cristo. Tá? Então, o objetivo desses 2 estudos sobre profecias é alertar você e deixar claro que coisas estão acontecendo hoje e que elas não simplesmente mostram que Jesus está voltando. Elas mostram, olha, você precisa fazer alguma coisa para que Jesus volte. Você precisa preparar o caminho para Yeshua, para que Ele retorne. Elas são importantes na sua vida. Então, amar o próximo, amar a Deus são os 2 principais mandamentos. Mas tem muita coisa na Bíblia de que você precisa entender e tomar posse para que amar a Deus e amar o próximo possa se concretizar plenamente na sua vida. Você não pode tomar simplesmente os 4 evangelhos ou esses 2 mandamentos e tentar viver simplesmente com eles 2. A Bíblia inteira dá diversas dicas, diversas palavras, mensagens para que isso se torne realidade na sua vida. E as profecias elas estão mostrando de que isso tem que se tornar realidade agora, de que a plenitude dos gentios tem que se tornar realidade agora, de que esse endurecimento de Israel está acabando e tem que acabar, e você tem que ser instrumento para que isso aconteça. De que a humanidade precisa se arrepender, como
foi lá em Nínive através de você, de que as pessoas do mundo precisam aceitar Jesus através da sua vida, através do Espírito Santo mover, usar você como instrumento para que ela possa sentir a mesma coisa que você sente, ou se você não sente ainda, procure sentir o Senhor, procure viver com Ele. Então eu queria deixar essa palavra aqui, esse é o objetivo desses dois estudos, entender o momento que a gente está vivendo. Não é um estudo profundo sobre profecias, mas é algo claro que a Bíblia mostra claramente momentos que a gente está vivendo e que a gente não pode deixar passar. E que você tem que tomar posse.